quase começado com os cavaleiros. Ah, é? Tipo, começa, mas a gente vai longe ainda com cavaleiros. Eu trouxe algumas cartas de tarô. Ai, hoje tu vai fazer o nosso... Começa com a Amanda Gisele, que eu quero ver. Eu quero ver o futuro de Amanda Gisele. Mas a gente... Quem vai fazer a leitura de mão aí, mano? Eu sou um cachorro de 3 cabeças. Pergunta. Não, eu vou guardar essa pergunta pra quando a gente começar a gravar. Eu já tenho uma pergunta agora. Tá, a gente pode... Eu também tenho... Já, gravando já tá. Eu gravando já tá. Já tá gravando? Eu vou editar algumas coisas Eu acho que eu fora. perguntei até perguntei já pro Kilder. Se o Curupira fizesse um walk, ele tá andando de frente ou tá andando pra frente ou tá andando pra trás? Um walk ele tá andando pra frente. E uma reia as pernas dele. Não, o que importa é o pé. O que importa é o pé. O que importa no walk é o pé. Presta atenção. Pra mim o que importa é o pé. O Curupira tem os pés virados, né? Sim. Se ele faz um walk, Se ele tá indo pra frente. não seria isso? Pra mim o que importa é o pé. Se o pé dele tá apontando pra lá, ele tá indo pra frente. Não, mas... Eu sabia que ele ia Eu acho que ele vai continuar andando pra trás. Vai continuar fazendo pra trás. Porque pra mim o que importa no moonwalk não é o pé. É o efeito de você andar no sentido contrário como se estivesse deslizando. Não o pé. Então pra mim eu continuaria saindo pra trás. Não é? Seria uma coisa meio... Se a gente for realmente levar essa conversa a sério, é impossível o Curupira fazer o Moonwalker. Porque é anatomicamente impossível para ele fazer o Moonwalker. Não. A partir do momento que ele existe, a gente tem que analisar. Se a gente está analisando que ele existe... Então... Ele existe. Mas não existe, pra mim ele existe. Ele não, existe. assim, Porque é só os aí. pés que são virados ou o joelho dele também? Porque você imagina ele correndo na mata. Como é que ele vai Não correr dá com o pra pé, só o correr. pé virado? Não dá pra correr. Ele é anatomicamente Eu não tenho muitas impossível. imagens do Curupira, não. Então, Não acho certo dizer que um animal, um ser não existe, sendo que você não vasculhou o mundo inteiro para dizer que ele não existe. Aí, tá vendo? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aí, e para todo o público que está nos ouvindo nesse momento, nossa enorme audiência. Uma pessoa que lê as mãos, certo? Ela pode ler o futuro da pessoa pelos pés? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Você quer saber se uma pessoa que lê mãos pode ler o futuro através dos Por pés? que você não pode ler os pés da pessoa, que também tem linhas e tudo mais, digitais? Por que você não poderia ler? Porque tem que tirar a meia. Ou então, o que a pessoa... É conveniente. Ou então... Não, digamos assim, eu quero ler seu futuro, mas você não tem mãos. Não. Você não tem mãos. Para ler seu futuro eu tenho que procurar as linhas da sua vida. A pergunta é, seria a mesma forma de leitura? Ou então a pessoa estaria lendo uma outra coisa? Eu não vou ler sua vida, eu vou ler sua pós-vida pelos pés, por exemplo. Entendeu? Aí a gente vai ter que entrar em vários conceitos. Léo, por que você não senta? Vou sentar já. Tá. Enfim, pois é, né? A pergunta volta para a pergunta se uma pessoa séria, quero respostas. Se uma pessoa for ler os pés, Cara, o que ela lerá? Não sei dizer, porque assim, a gente tem que pegar o princípio da quiromancia, né? A quiromancia que é a leitura de mãos. E aí eu não entendo muito de quiromancia, mas o que eu sei é que é uma arte antiga, divinatória, e que basicamente utiliza as mãos para leitura. Agora tem uma questão de mão esquerda ou mão direita também. Não é qualquer mão que é lida. Tem a mão direita e tem a mão esquerda. Se uma pessoa nascer com paralisia infantil e nascer com a mão menor, assim, isso influencia no futuro dela? Hoje em dia eu não sei dizer. Antigamente a gente pode pressupor que esse tipo de pessoa nem viva estaria. Vamos dizer que essa pessoa com 16, 17 anos nem viva estaria na época em que surgiu a cromancia. Então acho que nem se preocuparam com isso. Relativo, porque assim, existiam muitos...
casamentos congênitos entre os nobres. Certo. E os filhos nasciam com muitos problemas, paralisia e tudo mais. Essas pessoas, digamos assim, lá na Romênia, onde existiam muitos ciganos, será que eles não provavelmente. iam a mão dessas pessoas? Provavelmente. Mas a quiromancia ela não nasceu com ciganos. A quiromancia ela tem provavelmente sua origem lá pela Índia, na verdade. Interessante, não sabia disso. E também, se eu não me engano, ela teve algum tipo de uso também na Grécia. Agora eu não sei dizer qual foi a origem da quiromancia, mas não nasceu com ciganos. Os ciganos apenas pegaram. Aglutinaram o Isso. seu casting, o seu portfólio de atividades. Os ciganos decidiram em algum momento ler. Exatamente. Essas coisas divinatórias são muito atreladas aos ciganos, né? Sim. Principalmente por conta dessa questão de considerar os ciganos como ladrões e uma Assim, em algum tempo foi considerado uma subespécie humana, né? Pois é, Uma exatamente. subespécie humana. Porque... Não estava querendo usar esse, mas foi considerado. Foi considerado. Não parte da minha- Estamos dizendo que é. da minha pessoa, do princípio e tudo mais, mas foi considerado. Assim como sim. eu tenho um linhagem judaica, ele também foi considerado. Então, faz parte. Pois é. Tava o faz conjunto parte. lá pegando fogo e sendo morto lá pelos inimigos. Então, de todo jeito, tem sim, no Brasil principalmente, essa visão do ladrão, assim, eu diria. Ladrão, assim, mas acho que era ladrão mesmo, assim. Pelo menos do que era da gerações mais passadas, onde tinha ainda um grupo de pessoas que pagavam. E aí, aí você nunca sabe se eles eram o que é na verdade ser cigano, porque o termo cigano tem muita vez também com a ideia do nômade, né? Tipo assim, o cara é cigano, eu tô indo de um lugar a outro e tudo mais. Sim. Eu não entendo muito da cultura para poder falar sobre isso. A minha maior imersão na cultura gitana, que é como chamam os ciganos fora assim, Sim. foi em Explode Coração, grande novela dos anos 90, estrelado por Edson Celulari, onde tinha o Cigano Igor, que foi um dos personagens mais icônicos da história. Caramba, eu lembro dessa novela. Eu não lembro da história, mas eu lembro da existência dessa novela. Eu me lembro que a Ana Furtado, que é uma das apresentadoras da Globo, ela fazia a mocinha que dançava. Então, introduzir não era esta música que estava tocando, mas a Ana Furtado dançava a abertura de Explode Coração. Importante informação para todas as pessoas que queiram saber sobre isso. Pois é, cara. Agora, em relação à sua pergunta, eu acho que o pé não está envolvido. Não está envolvido, o que é uma pena, na verdade, porque se você parar para pensar, você pode de repente descobrir muitas outras coisas. É tipo você um complemento, assim. Uhum. De repente, o pé, ele, por exemplo, você vai ter tantos filhos na mão, mas no pé você vai dizer assim, o Astolfo, o Rodrigo e o Romário, os 3 meninos. Entendeu? Poderia ser um complemento. Complemento, né? Ou então você vai ter 3 filhos, aí um vai morrer, o outro vai ser preso, o outro vai sumir. O pé talvez diga isso. Eu sei que hoje em dia tudo está muito misturado, né? Acredito que por conta dessa tradição mesmo dos ciganos, hoje em dia quando você vai, sei lá, você não vai só atrás de um quiromante ou apenas de um... Se ele errar, ele se engana. Fábio, pelo amor de Deus. O legal é que ele ri das próprias piadas. Sim, eu tenho que rir de mim, velho, senão não Ele existe. faz a piada e ri das próprias piadas. Não tem a graça. Mas já não tem graça. Que absurdo, que absurdo. É porque o tio dele não entende a finesse da piada ruim. A piada ruim não é pra ter graça, é pra ela ser ágil. Como diz um amigo meu, o importante da piada não é a graça dela, é a velocidade. Então se você fala uma coisa e o cara já pegou a piada, a velocidade é que compensa na verdade, como a piada é boa. Entendeu?
Tipo aquela do Eu splash da discordo bateria. 100%. Isso, pronto. Eu discordo 100%, eu odeio piada ruim. Eu também não sou muito fã de piadas ruins, não. Pra mim a piada quanto pior, melhor. A verdade é essa. Se for boa, não. Fábio é o não do tem graça. contrário. É igual a do tomate atravessando a rua. Isso. Essa é boa. Essa é muito boa. Certo. Essa é muito boa. Certo. Definimos o que é humor por Fábio. Certo. Já sabemos o nível de piada que ele acha bom. Tem uma música do Los Hermanos chamada Velho Moço que eu considero meu epitáfio, assim. Tem hora que ele fala assim, eu gosto é do estrago. Entendeu? estrago. É a minha vida. Eu gosto é do estrago. Se for pra ser bom, não tem nem graça. Se for pra ser coerente, nem conversa comigo, entendeu? É isso. O que é isso daqui? Isso é bolinha de queijo. Não, não é Peixe. bolinha, é queijo frito. Ah, queijo Eu frito. tô pensando se eu vou pegar o de Banana. peixe, mas eu tô. Porque é muita fritura também, aí no final das contas também vai dar azia, essas coisas. Eu acho que não vou encarar não. Pois é, então Kilder iluminou minha vida, sabendo que não dá pra ler o pé de uma pessoa, então. Pois é, não dá pra ler o pé de uma Eu pessoa. acho isso lamentável, velho. Quando foi que a quiromancia surgiu? Boa pergunta. Boa pergunta. Foi na Idade Isso eu Média? vou... um Não, pouco eu acho que antes? foi antes. Alguém patenteou? Foi antes. A pergunta é. Celtas, esse povo por ali, mais ou menos? Não, acho que... tem algum... Que eu saiba, foi pela Índia, na verdade. Deixa eu dar uma olhada. Isso a gente pode achar no instante. Um monte de coisas muito antigas, você não tem muita opção de ser onde. Então, ou foi na China, ou foi na Índia, ou foi na Mesopotâmia, ou foi em lugar nenhum e todo mundo disse que foi aquele lugar. É, né? tem. É porque assim, essa as opção. culturas antigas têm uma imagem muito negativa do pé. Do pé? Do pé. É mesmo. E olha que é importante. Pela questão da impureza. Também tem esse detalhe. Exatamente. Então, assim. É verdade, tinha aquele lance do Jesus do lava-pés, né? Que era uma parada. Exato! Todo o simbolismo da lavagem de pés, da humildade de Jesus, de lavar o pé de outra pessoa, é porque eles consideravam o pé como uma coisa mais suja do corpo humano. E na hora que você pega uma pessoa grande que se ajoelha nos pés dos outros e se dispõe a lavar o pé, é porque ela está se rebaixando ao menor Então, nível no caso, possível. podólogos e pessoas que faziam manicures e pedicures eram as pessoas das piores empregos, tipo assim, o mais baixo nível de trabalho possível. Tá trabalhando com o pé dos outros. Interessante isso. Interessante. Do mesmo jeito que na Inglaterra vitoriana, o mais baixo nível eram os limpadores de chaminé. Também é foda, né, velho? Nem pra chaminé. Valeu. Justamente Exato, porque a trabalho Inglaterra com vitoriana era muito de aparências, Sim. de pureza, de brancura. Então quando você imagina um cara depois de limpar uma chaminé, o quanto ele estava sujo de fuligem, ele é todo o oposto da pureza, da brancura, de todo mundo. Por mais que aquelas perucas vitorianas fossem cheias de piolho. As perucas não eram na época vitoriana, as perucas eram antes. Eram antes? Eram antes. Eram elisabetanas. Certo. Ok. Bom, A quanto Rainha a... Vitória era muito de natural, coisas naturais. era? Então, Tá. enquanto a Elizabeth era, não a Elizabeth atual, a Elizabeth antes dela, né? Era muito de daquelas Elizabeth maquiagens III, né? brancas, maquiagens brancas, aqueles cabelos muito altos, aquele negócio na roupa, aquelas Sim. golas gigantescas, era um negócio muito palhaço. A Vitória veio justamente para quebrar com isso. Ela abominava maquiagem. Era. Para poder dar aquele corado bonitinho das moças, elas beliscavam as bochechas porque não podia usar, ela abominava a maquiagem. Caramba. Então era a época do naturalismo, da pureza, da suavidade, não sei o que, não sei o que. Então o limpador de chaminé era muito mal visto. Justamente porque ele ficava muito sujo. Então nessa época já o piolho já estava diminuindo, porque já não estava usando mais as perucas lá. Eu não sei, mas a quantidade de morte por envenenamento de chumbo por causa da maquiagem branca com certeza diminuiu.
Isso não há dúvidas. Eu quero saber. Sobre a sua quiromancia, o Fábio, sim, tem as suas origens na Índia. Da Índia ela foi para a Grécia, isso mais ou menos em 380 a.C. E a partir de lá foi se espalhando por conta de Alexandre o Grande. Alexandre gostava de ler as mãos das pessoas? Cara, eu acho que a maioria desses líderes antigos gostava. Até Napoleão tem... Agora, não posso dizer que é verdade, mas há histórias de que Napoleão também utilizava-se de Eu acho que todas essas cartomancia, pessoas... na verdade. Essas pessoas... Porque assim, não existia ciência nessa época, né? A ciência era bem diferente do que temos hoje. Os conhecimentos eles se confundiam muito entre misticismo enfim, né, e ciência, assim, o conceito acadêmico praticamente não existia. Com Napoleão já existia e tudo mais, mas se a gente pegar, com certeza na época do Alexandre, isso era totalmente os místicos, os mestres e tudo mais, eles eram sábios, né? Então eles tinham a detenção de algum conhecimento do poder. Então acho que faz muito sentido essas pessoas de alguma maneira estarem em contato com o oculto, né? E nem longe, o Hitler mesmo tinha... Ele tem toda uma história em que ele estava super ligado ao oculto. O Himmler, que era o general dele lá, tinha o esquadrão dele lá, que era... Eles usavam símbolos mesmo ligados a cultos... algumas pessoas falam satanistas, mas é complicado porque na verdade era pagano, né? E aí, enfim, mas tinha daí desde culto de ideia de sacrifício, blá 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 blá, até o conceito do sol negro que eles fizeram tinha um lugar lá que não sei se era no Ninho da Águia, né? Porque tinham alguns lugares que eles fizeram, tinha a Toca do Lobo, o Ninho da Águia, que eram os lugares onde eles guardavam pro Hitler, mas na verdade quem utilizava mais era o Himmler, essas coisas. Eu não sei se é nesse Ninho da Águia ou é em outro lugar que eles criaram um salão onde eles tinham rituais mesmo de ficar nus o chão tinha no desenho de um sol negro, que tinha todo o simbolismo de blá 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 blá. Tem uma história de uma tal de uma erva diabólica que o Hitler conseguiu com um cara que era de fato, ele era um ocultista, aí nesse caso ele era mais um satânico mesmo, que ele fazia parte do primórdio do partido nazista, que entregou essa, não sei se é a mandrágora, era uma coisa assim, da raiz para ele dizer, se você tiver com essa bicha aí, com essa raiz, você vai conseguir tal. Depois o Hitler manda matar esse cara foi morto no que chama, parece que é a noite das pedras, coisa assim, babá, que é quando o partido nazista sai eliminando um monte de inimigos do partido nazista que eram do partido nazista, e esse cara estava entre eles, que foi o cara que foi o que ajudou no oculto em relação ao Hitler, né? E aí, curiosamente, parece que esse cara amaldiçoou, já era uma lenda, se ele não fizesse isso, o Hitler ia cair, ia ser destruído e tal, mas o Hitler acabou se voltando contra o cara lá. A história seja dita, o Hitler caiu também, né? É verdade. Então, a profecia do cara se cumpriu, olha aí. Se cumpriu. Se foi por causa dele ou não, eu não sei. Mas aconteceu. E aí, assim, todos os caras... E querendo ou não, o Rasputin também na Rússia também, né? O cara que chegou a ascender ao ponto de ele ser o principal conselheiro do imperador, né? Do Nicolau, inclusive, que foi morto por causa do Rasputin. Quer dizer assim, esse cara só quer saber desse ocultismo e tudo mais, tá fazendo essas maluquices, blá blá blá, esse cara foi lá e mataram o homem lá e mataram a família dele e tudo mais, enfim. Em algum nível a gente sempre está, mesmo que não seja o oculto, também a religião também conecta isso, né? Sim, com certeza. A religião conecta isso diretamente. Principalmente nessas épocas antigas, a gente tem sempre a figura do chefe de Estado, seja rei, imperador, ligado a uma figura divina. Né? Sim. Ou a representação do divino, ou o próprio divino. Sempre tem uma ligação a isso. Acho que nunca aconteceu de uma
tem que fazer assim, de uma liderança, ela negar a figura do divino dentro da construção do poder, né? Mesmo que ele tivesse dito isso, eu sou Deus, né? Eu sou tudo ali. Ainda assim, de alguma maneira, ele, nem que ele seja a religião, seja ele mesmo, em algum nível ele vai estar lá. Ou sendo justificado pelo ser divino, ou ele sendo próprio, né? Enfim, tinha disso. Então, Mas isso acontece justamente porque controlar grandes massas vai sempre ser muito difícil. Porque as pessoas têm opiniões diferentes e entendem uma medida boa ou satisfatória de modos muito diferentes. vou fazer uma pergunta. O Pizzaiolo seria um bom presidente? Eu não entendi a lógica dessa pergunta, mas eu lembro pelo episódio 3 que a lógica não faz parte desse podcast, então eu tô tentando desprender. Vou responder. Foi dito isso pra mim. Léo, vou fazer uma pergunta pra você. Um pizzaiolo seria um bom presidente? Pizzaiolo seria um presidente? Sim. Sim? Por quê? Acho que sim. Por quê? Discorra. Você respondeu muito rápido. Por quê? Acho que sim. Por quê? Não sabe? É porque a nossa amiga Amanda Gisele disse que para dominar as pessoas tem que ter um bom controle da massa. Tem que ser o Meu Deus, Fábio, não! sacanagem. Então, quem veio... Ele interrompeu meu discurso nerd pra isso. Amiga, eu fiquei na dúvida. Cara, eu ia fazer um discurso tão bonitinho, Por né? favor, quem estiver escutando isso agora no YouTube, deixe seu comentário. De compadecimento com a minha pessoa que tinha começado a falar uma informação relevante que eu não lembro mais nem qual era. Eu não tô entendendo, você tem um Enfim, preconceito de Pizzaiolo talvez fosse um bom presidente, né? Na lógica de Amanda Gisele, porque foi ela que falou, eu só fiz a pergunta. Ela disse, foi ela que falou. Mas não tem lógica nesse podcast. Nunca teve nenhum. O que eu estava dizendo. Eu não sei se Fábio, teve lógica, coerência não tem. Lógica, eu pego a lógica dos outros. É A que partir um do bom momento que a gente tem um líder, Kildare e o Fábio junto, não ele vai sair precisa nada. agradar Não. muitas pessoas de opiniões diferentes. O grande público, tá bom? Vou usar outra palavra. Então era isso. Era isso. Então o que que acontece? É impossível você fazer com que a população inteira esteja satisfeita com o seu líder. Então eles sempre vincularam a questão da fé justamente às camadas de poder, porque eles sempre fizeram a população acreditar naquela ideia de que se você está se lascando, é a força divina, é a vontade divina que você se lasque. É porque no seu destino, lá no futuro, vai ter alguma coisa muito boa. E é por isso que eles conseguiam, que você conseguiu, que houvesse Luís XIV, o Rei Sol, representação direta do divino na França, onde você tinha 80 a 90% da população morrendo de fome porque davam dinheiro para ele fazer grandes festas no Palácio Versalhes. Mas é porque a população acreditava Aí você- que era o seu destino. mas aí se você for pegar, por exemplo, a fé em si, né? Vamos trabalhar a fé em si. A fé em si ela é uma arma muito poderosa, não importa para qual lado. Mesma coisa vale de uma arma na mão de um policial, de um bandido, de um policial corrupto ou de um homem justo, de um... Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ela tem lados. É como você vai usar e vai ser fundamentado isso aí. Pessoas que usaram a fé de forma errada existiram na história durante muitos anos. Mas é isso aí, o que acontece sempre? Você não pode chegar e atribuir esse lado e assim, diretamente como você chegou e falou. É impossível ter um líder que seja 100% satisfeito, né? Que a gente fique, até porque todo mundo discorre de opiniões totalmente diferentes, né? Sobre o que pensar, sobre coisas que a pessoa acha que está certo ou não e assim vai, né? Mas essa questão da fé, quando se é usada, ela pode ser usada de formas absurdas. Agora, esse lance que tu chegou e falou de ser usada, tipo, é porque é assim, porque quer que você se lasque, pronto, isso tá errado,
Não é assim que a fé é determinada. Isso é o que a religião determina e que veio estragando o cristianismo. Mas na verdade o que eu estava falando era de grandes lideranças que usaram a fé como arma Hitler usou a fé como arma controlar as massas. Ah, sim. O Hitler tem uma situação interessante porque assim, eu acho que ele, assim, usar a religião no caso do Hitler é uma coisa assim um pouco complexa, porque assim, ele teve apoio de fundamentos religiosos, mas ele usou, na verdade, a ciência como base para a lógica. Porque ele dizia isso, seguinte, um povo que não tem terra, na verdade, não é uma espécie humana. Ele está mais próximo da ideia de que seja um parasita ou um vírus do que, de fato, uma civilização humana. Então, por isso que ele parte do princípio que qualquer povo que não tivesse uma nação ou uma terra para se chamar de sua, portanto, judeus, ciganos, dentre outros tipos de nômades, seriam, na verdade, pessoas que não seriam pessoas, seriam uma classe abaixo e, na verdade, seria um problema. Então, por isso que era deliberado as pessoas assim, não, pode matar, eles não são seres humanos mesmo. E existia um fundamento científico para isso. Fundamento científico, entre aspas, deixando bem importante, sou judeu, qualquer coisa que a pessoa vai falar. Cara, isso é uma coisa que eu acho absurdo como existe ainda hoje pessoas que seguem esse mesmo tipo de pensamento. Principalmente, a gente vê muito dentre essas pessoas que cometeram atentados. Lá na Austrália, aquele atirador, várias vezes nos Estados Unidos. Você lê o discurso desse pessoal, é isso aí, é exatamente isso. Pois é, e aí outro ponto que eu acho interessante que é um ponto que eu sempre me incomoda muito quando você vai falar sobre o que é fé e ciência, que é o conceito de fé científica. Tipo assim, é muito fácil você pegar... A gente vai começar a falar de Scientology também. Scientology é interessante, inclusive, assim, tipo, eu sou um cara eu costumo dizer assim, eu acredito em tudo, entendeu? Porque eu parto do princípio que eu tenho poucas provas para dizer que algo não é aquilo que as pessoas vão dizer que seja, assim. Se você disser que consegue ler mãos, eu posso dizer que não é verdade, que você está só inventando isso daí, tal. Você pode ser, às vezes, você errou tudo que estava aqui. Na verdade, já aconteceu, eu vi uma pessoa lendo a mão da outra pessoa e ela dizia assim, você só teve um amor na sua vida, que foi o seu marido e tal. Depois que ela saiu, a mulher falou assim, nossa, foi longe. Nem eu gostava do meu marido, eu gosto. Ela falou que desse jeito. Falando isso aí, não, sobre... Deixa eu rapidinho logo isso pra nossa amiga aqui, que eu já cheguei no... Já deu um tapa na cara dela, já. Desculpa, entendeu? Amiga, desculpa. Tá doendo aqui, eu apanhei, Maria da Penha. Maria da Penha. Vixe. E aí... Não vou pagar a conta. Minimamente justo. Aí... Minimamente justo, a outra aqui, ó. Teu inimigo não sou eu não, teu inimigo tá aqui. Eu gosto do estrago. Pois é. E aí, é interessante porque assim... O cara pode usar de um argumento X para fundamentar um conceito até antirreligioso, digamos assim. Eu bato muito na tecla de uma coisa que, tipo, eu sou muito nerd mesmo, assim, mas só aquele nerd tipo hard nerd, né? Aquele cara que, tipo assim, pra mim não é a cultura pop que constrói a minha nerdice. Eu gosto da investigação do fato como um todo. Se eu gostar, por exemplo, de uma banda, eu vou atrás da letra, do compositor, quem foi a avó desse cara, entendeu? A linhagem da família daquele cara, eu vou aprender tudo que eu puder consumindo aquele indivíduo. O minha nerdice é isso. É um ponto em que você transforma aquela coisa que você gosta num objeto de estudo. Sim. Entendeu? E aí, eu sou muito nerdão do tipo, tá em fórum de física e tá conversando com pessoas, tal. E às vezes eu dou umas dentro de coisas que, tipo, depois as pessoas vão descobrir, realmente isso aí aconteceu assim, blá. E uma coisa que tá pra acontecer, inclusive os chefes da NASA estão já discutindo isso, pra Plutão voltar a ser planeta, né? Porque em 2003, se eu não me engano, houve uma convenção que acabou com o fato de que Plutão não seria mais um planeta, né? Ele é um planeta não, que também é uma besteira também. A nomenclatura como um todo não me importa. Às vezes, tipo assim, as pessoas, Plutão tem que voltar a ser planeta. A questão não é a nomenclatura, porque para planeta é plano, para começar, né? Nem redondeta é e tudo mais. Mas tipo, na época o mundo a ideia era plana e tal.
Ok. Mas é só uma nomenclatura. A questão é a ignorância de pessoas criarem um fato para transformar uma coisa que é em algo em não algo. Para o termo bem nessa, criar essa neologia assim. Porque é o seguinte, é o mesmo caso de que você dizer que um povo que não tem terra não é humano e pode ser morto, é o mesmo caso de dizer assim, porque este planeta não limpou sua órbita, portanto ele não é um planeta. Sendo que tipo não faz sentido nenhum, científico não faz sentido nenhum. Porque primeiro, a maioria dos planetas não conseguiram limpar de fato as suas órbitas e ainda existe o fato que muitas estrelas estão no seu momento em que elas têm uma ação massa de gás, que são o disco, que é chamado de disco protoplanetário, onde existem vários planetas que estão dentro daquela massa de gás e portanto tem areia, poeira, tal. E eles são planetas, entendeu? Mas para Plutão não serve. Aí você tipo assim, eu achei um exoplaneta, por exemplo, fora da Terra. Para aquilo dali, se ele não limpou a órbita dele, não importa. Eles não vão dizer assim, aquele dali é um planeta não da estrela Betelgeuse e tal. Não, é um planeta. Mas para o nosso sistema solar, Plutão deixou de ser porque ele não limpou a órbita dele. É uma questão de preguiça. Exatamente, e o cara falou, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter que considerar um monte de outros objetos. Em vez de 9, 8, a gente vai passar a ter 200. Todo ano vai encontrar outro novo. Um monte de planetas novos por causa do cinturão de Kuiper. A questão é, qual é o problema, afinal de contas, disso? Como aquele que encontraram agora. O problema são as provas de fundamental. Quando pedirem para dizer o nome dos planetas do sistema solar, as feiras de ciências, aí em vez de você colocar 8 planetinhas ou 9 bonitinhos lá, você vai colocar 138. Eu como professora já estou aqui. E por que a pessoa não pode dizer? Porque a pessoa diz assim, por favor, diga quais são os nomes dos planetas do círculo interno solar. Pronto, é só uma nomenclatura. O círculo interno dentro do cinturão de Kuiper. Pronto, era só isso. Não resolvia não o problema? Não, porque contratam pessoas de humanas para poder serem professores de crianças. Círculo interno, pessoal, tem um cinturão de asteroides. Dentro desse cinturão vai até tantos planetas. Qual o nome desses planetas? O resto não importa. Pronto, isso, na minha opinião, torna a humanidade mais burra. Porque você elimina a questão e diz assim, eu não quero pensar nisso aqui não, então isso aqui não é isso não. É basicamente isso. Porque você só não diz assim, existe, e ainda existe de fato os planetas internos, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Porque depois de Júpiter tem o primeiro cinturão de asteroides. Sim. Que aí depois vai passar Entre em Marte Saturno e e tal. E a galera tipo assim, não tem problema. Entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides. Recentemente eu digo assim, em 97, eu era criança, mas me lembro, Júpiter foi bombardeado durante 2 semanas por um monte de asteroides que caiu lá, porque ainda existia lá. Aí o cara disse, não, porque ele passou lá pelo cinturão. Nem Júpiter, que é o maior planeta desse, limpou de fato a órbita dele total. Aí Júpiter não é planeta? Não. Nós da NASA não vamos levar em consideração isso. Júpiter pode. Gente, pelo amor de Deus, parece sua mãe falando uma coisa, não pode fazer tal coisa. Você pergunta, por quê? Mas porque não pode. Entendeu? Porque isso não? são cientistas, velho. São pessoas. Isso é osso, porque tipo, eu que faço muito parte de fora essas coisas, é impressionante como essa galera é ignorante. Cara, entendeu? aí eu pergunto, por conta de Plutão não ser mais considerado um planeta, a Sailor Plutão perdeu os poderes? Isso! Perdeu! A Sailor perdeu os da puta também. Perdeu! Ai. Perdeu! Perdeu! Tudo. E tem uma questão que é muito interessante também. E é ela que tá batalhando na NASA pra voltar, pra ela voltar a ser... Exatamente. O que é importante Ela também é uma é. coisa, né? Na astrologia. Nada, eu tava aqui pensando. Meu tic-tac aqui pegando fogo, assim, fumaçando. Aí eu bota a mão no meio, bicho. Eu concordo plenamente com isso, entendeu? Eu luto por ela. Eu estou aqui lutando pelos direitos de Sailor Plutão. Né? Então, de não ser nem considerado mais uma Sailor, né? Também. Mas o que é interessante agora falar um ponto que na astrologia o Sol e a Lua são planetas. É verdade, eles são considerados planetas. Ou seja, na mais uma astrologia. vez um conceito de nomenclatura, É. né?
Mas a astrologia não é realmente uma ciência, não é nem Mas perto o que de é ser uma ciência, afinal de contas? Porque é A o ciência é seguinte... tudo aquilo que segue o método científico. É simples assim. É. Pois é, a metodologia científica, ela se baseia em pontos que muitas vezes também vão para a base simplesmente do plano teórico, né? E aí, a comprovação de que tal coisa acontece é... Por exemplo, a primeira questão foi se a primeira vez que foi detectado ondas gravitacionais era de fato algo válido. Porque é o seguinte, na metodologia científica... Porra, aquele algo... filme é bom pra caralho. Ondas Aquele gravitacionais? filme lá. aquele Qual é? Não sei qual é. Gravidade, Não, interestelar. Interestelar. Pois é. Viajou total aqui, nosso taverneiro. Pois é. Mas eu Viajou tinha na falado uma maionese. coisa. Eu tinha que falar Importante uma coisa. para agregar nosso Já pararam meu tic-tac que tava difícil. Ele Aí... viaja na maionese agora. Pois é, os caras inventaram uma máquina que ela é tão precisa e tão sensível que ela é capaz de sentir vibrações cósmicas de coisas que aconteceram há milhões ou talvez bilhões de anos-luz de distância da Terra, certo? Em algum lugar, num espaço muito distante, dois buracos negros de massa superior a milhões de tamanhos tipo, do da Terra. Galactus e do Thanos. Pronto. Ou seja, se chocaram criando uma onda gravitacional, certo? Que reverberou por todo o espaço e em algum momento chegou na Terra. Coincidentemente, naquele momento ali, o cara tinha acabado de criar ali, ó, vamos testar aqui, opa, achamos aqui uma onda gravitacional. Aí encontraram, ó, foi de algum lugar que aconteceu esse negócio. Ok, a galera, encontramos ondas gravitacionais, aí saiu na notícia e todo mundo tal. Todo mundo, a comunidade científica apoiou essa ideia. Aí chegou uma pessoa e disse assim, mas para a metodologia científica ser comprovada que aquilo aconteceu, a gente não tem que, na verdade, ter dois equipamentos desses não, e eles têm que dar o mesmo resultado. Aí todo mundo assim, mas a gente só tem um. Foi aceito. Vamos ficar isso com isso é a acabou. ciência. Isso é a ciência que a gente vive hoje. A gente tem uma ignorância, uma crença de achar que a ciência, ela realmente trabalha no plano da metodologia científica. Nesse sentido da ciência, pode ser considerado que a gente esteja meio que na era das trevas? Não, a era das trevas não, na verdade a gente até está numa era de luz. A questão é porque a luz ofusca também, entendeu? A luz também cega. Verdade. Sabe, a gente, é uma coisa que eu penso muito assim, é muita informação. Em termos de tecnologia, o avanço Isso foi tá bonito, muito hein? rápido. É isso que eu falei, foi muito bonito. Foi, tá gravado, a gente já Foi. sabe. E eu nunca tinha escutado esse canto nenhum, viu? Aí, já pode usar A na luz frase de algum também livro. ofusca. A luz também ofusca, viu? Ei, peraí, velho. Molar Vou 2019. ficar calado tempo pra parecer que eu sou um cara inteligente, assim. Pode falar. Fala, gente. Fala, por favor. A próxima coisa que eu vou falar vai ser besteira, então eu queria... Não, mas a gente já Queria sempre manter a foi. inteligência por mais um tempo, né? Não, mas sempre foi. A minha já foi pro espaço faz tempo. Pois Já é, era. por isso passa como... Oh, droga, falei. Pois é, aí eu vejo isso, a gente vivemos numa época em que a informação, ela talvez, daqui a alguns anos, essa época que a gente vive, digamos assim, de anarquia de informação, a ponto de que existe a notícia e a falsa notícia, porque você pode jogar tanto a um nível desse tipo de coisa, que em algum momento alguém pode dizer assim, peraí, não, a gente vai ter que arranjar um jeito de filtrar isso daí. E aí esse filtro sempre vai passar, na verdade, por quem tem o poder para decidir o que vai ser filtrado ou não. Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente está numa época de luz, assim. Agora, eu acho que existe um limiar naquilo dali. Uma hora as pessoas vão dizer assim, peraí, isso aqui não pode ser assim, não. É perigoso que tantas pessoas, em tantos lugares diferentes, tenham tanto poder. Né? A nossa sociedade, a humanidade, ela se construiu sempre na base do controle dos pizzaiolos aí sobre a massa, né? Então... E esse foi o momento em que a inteligência dele foi ao chão. Voltamos à programação normal. Chão. Voltamos à programação normal.